Os poderes de Uhtred. Se você clicou nesse vídeo é porque você tem curiosidade sobre isso e quer saber mais sobre os poderes de Uhtred. Para ser sincero, o vídeo que eu mais cheguei perto de falar sobre os poderes de Uhtred seria do Power Scaling do jogo, onde foi um ótimo vídeo, eu sugiro que vocês vejam isso. Bem, eu sou Noyura e serei seu humilde apresentador nessa noite. E já vou deixando bem claro, se há algo que precisa ser mais trabalhado, é os poderes de Wuthering Waves, porque literalmente a Kuro nunca fez menções como funcionam os poderes no Wuthering Waves. Nós que temos que ir atrás para entender melhor, porque a Kuro nunca procurou explorar isso. É claro, eles têm uma criatividade para criar poderes tipo muito grande. A gente percebe que as ressonâncias podem ser diversas, mas a Kuro nunca procurou nos explicar mais sobre isso. E eu diria que esse foi o maior problema que a Kuro já teve. Bem, mas como eu sou um bom otário, eu fui atrás disso e quis explorar mais sobre a questão de poderes no Wuthering Waves. Lembrando, esse é o meu reles entendimento. O entendimento de um ser literalmente não tão inteligente assim. E mesmo que pareça que os poderes de Wuthering são muito simples, não precisa explicar não. Acredite, eu também achei que era muito simples, mas eu acabei me fudendo no final. Porque, querendo ou não, tem uma certa complexidade nisso. Só para deixar claro aqui, você tem que entender vendo tanto a gameplay quanto as próprias coisas que aparecem na história ou na lore, tá? Porque querendo ou não, o que o personagem faz na gameplay é baseado no que ele fez na lore, tá? É sempre assim. Bem, tem duas coisas que pode acontecer a você despertar uma ressonância. Primeiro, você conseguiu o elemento. Ou seja, para os caras que jogam Honkai, o caminho que ele vai seguir, ou a pessoa conseguir o elemento e uma habilidade que vem junto com ele. Como assim uma habilidade? Bem, eu vou explicar para vocês. Um ótimo exemplo disso é a própria Carlota. A Carlota tem um elemento Glácio, é nos deixado claro que ela tem, mas ela tem uma habilidade extra nesse elemento, que seria a própria cristalização, onde a gente vê ela literalmente criando cristais para criar suas armas. Ela não só pode criá-los, como também manipulá-los. Por exemplo, ela quebrou um vidro do carro e literalmente usou os pedaços do vidro para construir suas armas. Eu acredito que talvez ela crie suas armas com os cristais ou manipule e as balas sejam imbuídas com o elemento dela, como a gente já viu outros personagens fazendo. Rover, Jinwan, etc. Gente, há personagens que só tem posse do elemento. Por exemplo, o Jinwan, como eu disse, ele só consegue usar o elemento de vento. Ele não tem nada de especial nisso, a não ser o dragão que ele cria na ult, mas fora isso, nada de especial. Detalhe, não é só a Carlota quem se encaixa nisso. A própria Shorykeeper é a mesma coisa. Ela tem em posse o elemento espectro, mas ela consegue teleportar qualquer um para qualquer lugar do mundo. Não é uma variação no elemento, não. É algo acrescentado ao elemento. Tá, eu vou tentar explicar de uma maneira melhor para vocês. Um minuto. Vamos, vocês estão vendo essas bolinhas coloridas? Vamos dizer que elas são zonas. E cada zona, cada cor representa um elemento. O vermelho, o Fusion, o amarelo, espectro, rosa, o Havok, o azul, Glace, o verde, o aero. Tá bom? Vamos dizer que a pessoa nasceu ou despertou a ressonância e tá aqui na zona amarela. Essa pessoa que nasceu ou despertou, ela conseguiu o elemento espectro. E ela consegue manipular o elemento ao seu bel prazer. Certo isso? E ela consegue fazer tudo o que um usuário de espectro normal consegue. Agora vamos dizer que outra pessoa acabou despertando a ressonância e com sorte ela literalmente conseguiu vamos dizer até uma subclasse. O espectro ou o Havok ou qualquer elemento é a classe principal e a subclasse seria a habilidade. E aí vamos dizer que a habilidade dele é o teleporte, que nem a Shorykeeper. Ele tem a manipulação do espectro, mas ele consegue literalmente se teleportar para qualquer lugar. Tá entendendo que é uma questão de sorte a pessoa nascer com isso? Não é só, como eu disse, a Carlota ou a Shorykeeper que tem isso. Vários outros personagens também mostraram ter esse tipo de variação de elemento. É claro, eu estou dizendo que é questão de sorte você nascer com essa tal subclasse, entre aspas, mas talvez
tem até alguns pré-requisitos que tenham que ser atendido. Lembrando que há os elementos que, literalmente, as plantas da camélia já vêm imbuída com Havok. Isso é um ótimo exemplo, tá? São literalmente uma variação do poder, mas ela já vem imbuída, diferente do cara ter conseguido o elemento e ter uma coisa totalmente oposta ao elemento. Tá entendendo? É muito confuso isso. Por isso que eu digo, a Kuro deveria explorar mais sobre isso, sobre essa questão do poder. Talvez no futuro eles procurem explorar quando tudo estiver estabelecido, porque por hora é bem confuso, para ser sincero. Só para vocês terem uma noção, eu diria que todos os elementos conseguem ter essa variação, inclusive o Havok. Vocês podem até pensar, ah tá, a variação do elemento de Havok é ter as plantas de Havok que nem a camélia, mas não. Uma ótima variação que eu poderia dar exemplo é a própria Danjin. A Danjin, tanto na história como na gameplay fica até mais claro, porque literalmente a gente vê ela sacrificando a vida para dar mais dano. O que eu acredito é o seguinte: a Danjin tem o elemento Havok, ela consegue imbuir os seus ataques com Havok, mas sabe aquela espada extra que ela cria? Não é feita de Havok, é feita de sangue. É literalmente, o despertar dela deu ela a posse do elemento e deu a manipulação de sangue. Dá pra dizer que é uma manipulação de sangue, já que ela perde a vida quando usa os seus ataques e consegue recuperar usando o seu carregado. Então, é tipo uma manipulação de sangue, como eu disse. Então, vocês que estão achando que não devemos levar a gameplay em relevância a esse assunto, não, devemos. Porque dá pra entender melhor o personagem vendo a gameplay dele. E também tem o Fusion, que eu diria que talvez seja o único que não consiga ter essa variação de elemento. Inclusive, se ele não ter, vai ser até que bem interessante. Porque, querendo ou não, os outros elementos conseguem ter variação. Já o Fusion, até hoje a gente não viu nenhum personagem com esse tipo de variação. E eu posso até teorizar um motivo. Só se liga aqui na minha teoria. É a minha teoria, tá? É um retcon da minha cabeça. Os outros elementos conseguem ter... acrescentar esse novo ataque, mas o Fusion é totalmente diferente, talvez, porque vamos dizer o seguinte, há uma certa quantidade de poder de Fusion que você vai receber. Vamos dizer o Brant, ele tem uma manipulação de Fusion tranquila, a gente não percebe nada de diferente. A Lupa também, ela consegue criar um lobo de fogo, mas aí é o gosto dela, ela cria o que ela quiser. Mas vamos dizer que isso é dirigido por uma potência. Vamos dizer que o Brant tem uma potência baixa do elemento Fusion, a Lupa média, e a Changli é a potência mais alta que a gente já viu, porque ao usar o poder dela, ela pode acabar se autodestruindo. Óbvio, todo o poder é assim, mas literal, é uma autodestruição. Só para vocês terem uma noção, o poder dela é tão forte, que nem o próprio corpo dela aguenta. Ela seria um ótimo exemplo do que a gente está falando. Ter uma ressonância forte, mas um recipiente fraco. Não que ela seja fraca, pelo contrário, ela é tipo as ordens de Fusion mais fortes que a gente tem atualmente. E sim, eu vou fazer uma batalha entre ela e a Lupa. Vai ter um vídeo sobre isso, Carmen. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o Fusion é dividido por potência. Tem chance de tu nascer com uma potência muito baixa ou uma potência muito alta. Lembrando, isso é teoria da minha cabeça, tá? Como a Changli nasceu, onde o poder dela é tão grande que era difícil de controlar. E ela podia acabar se autodestruindo a qualquer momento. É claro, quanto mais ela usar, mais forte o poder dela vai ficar. Mas com isso vai aumentando o gasto de energia, o gasto do corpo dela. Tá entendendo? Seria legal se isso se canonizasse, afinal, o Fusion literalmente tem a maior potência destrutiva, mas também tem um maior preço a se pagar. E faria sentido ele não ter variação. Faria muito sentido. Porque ele teria o maior poder destrutivo entre todos eles. Inclusive, Rover Fusion vai rodar com nossa querida Lupa, eu tenho certeza disso. Se não rodar, isso vai ser um crime. Bem, tirando essa última parte que seria uma teoria da minha cabeça, nem tanto, porque a gente... dá pra dizer que a gente viu isso na prática, porque ter Brant, Lupa e a Changli, mano, em comparação é complicado. Como eu disse, a potência dela é tenebrosa, mano. Bem, se fosse colocar uma função de cada elemento, o Fusion eu diria a potência destrutiva dele,
O Spectre é mais a ver com melhoria corporal, como a gente viu na Zânia. Porque não é à toa que ela fica com aqueles cristais amarelos no corpo. É porque ela tá imbuindo o corpo dela em Spectre. Então, é por isso, né? Eu acho que ela seria uma das únicas a ter isso, na verdade. E se encaixaria nas variações que a gente tá falando. Mas o Spectre em si seria literalmente a manipulação do espaço. Não do literalmente manipular o espaço, mas o que você pode fazer com ele sem alterar tanto, sabe? O Havok se encaixaria muito bem com o que eu disse do Fusion, sabe? Um poder bruto, mas diferente do Fusion, ele é literalmente um poder bem mais bruto mesmo. E o Aero seria mais pra movimentação e algo desse tipo, sabe? Algo mais suave e feito pra movimentação. Eu diria que é isso. Obviamente, isso pode acabar mudando com o tempo. Isso aqui inteiro, eu diria que dá mais pra dizer que é uma teoria. Mas é o que eu deu a entender. Pelo que eu entendi tanto em gameplay, story, esses tipos. Lembrando que minha inteligência é limitada, muito limitada. Bem, de qualquer forma, esse foi o vídeo sobre os poderes de Utheren. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram e vão continuar acompanhando o canal, por favor, deixa o like e se inscrevam para dar um apoio aqui. Lembrando que a gente tem a meta de chegar até 300 inscritos até o final desse ano. Então, por favor, nos ajude com isso. Bem, de qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês se cuidem e tenham uma boa noite. Valeu, falou e a gente se vê por aí.